Bom dia, sei que como eu, muitos de vocês devem estar com saudade de estarmos reunindo fisicamente no templo do Senhor. Sabemos que é complicado o momento que estamos passando, mas também estamos felizes, pois Deus nos tem dado maneiras de estarmos sendo abençoados com a palavra dele. E gostaria de estar lendo com os irmãos uma passagem que retrata um pouco do momento que estamos passando. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo do 1 ao 8. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito, debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Esta passagem nos ensina que devemos estar agindo de forma correta, de acordo com o tempo que estamos passando. E com o tempo que nós estamos vivendo, com esses problemas que estamos vivendo, há uma forma de se viver. E Deus, além de nos ensinar, também nos conforta, nos dando a certeza de que este tempo vai chegar ao fim. E em breve poderemos voltar a viver nossas vidas normalmente, como era antes de começar estes problemas. Agora vamos estar fazendo uma oração e logo após vamos estar louvando junto com alguns irmãos para podermos ouvir então a mensagem que o Senhor Deus tem a nos falar nesta manhã. Pai, é com muito agrado que estamos aqui reunidos, ó Pai, através da tecnologia, mas dentro de nossas casas e com total fé e esperança em Ti, Pai. Sabemos que estes momentos são difíceis, mas o Senhor tem capacitado pessoas para estar levando a Sua mensagem, ó Pai, para confortar-nos no calor de nossas casas. Que o Senhor possa estar guardando a cada um de nós e que nesta manhã possamos estar sendo enriquecidos com a Tua palavra mais uma vez. Que o Senhor possa guardar o Álvaro que vai estar falando a Ti, ó Pai, e que nós possamos entender tudo o que Ele tem a nos dizer, tudo nos falará através dele. É o que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lugar de lindos cantos, sem a dor e o pranto, só ecoam gratidão, louvor e amor. As primeiras coisas já passaram, a morte já não mais existe. Eis que novas todas as coisas estão. Se cumpriu o que já foi escrito, palavras fiéis e verdadeiras. Tudo aquilo que foi dito em ti, Jerusalém. Jerusalém, anseio estar em ti. Entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens. Jerusalém, morada santa dos fiéis. Em teus limites
limites tenho paz sem fim. Jerusalém, morada do Senhor, habitas em teu centro, trono do glorioso Deus. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. O mal não mais existe, nada mais é triste. Todos cantos são de júbilo e louvor. Os remidos têm seu próprio canto, os anjos ouvem com espanto, cantam sua história de salvação. O conflito já foi encerrado, o universo inteiro então exclama: justos são os teus caminhos, Senhor e Redentor. Jerusalém, anseio estar em ti. Entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens. Jerusalém, morada santa dos fiéis. Em teus limites tenho paz sem fim. Jerusalém, morada do Senhor, habitas em teu centro, trono do glorioso Deus. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. Jerusalém, Jerusalém. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com a oportunidade de participar desse momento que tem sido tão especial para nós. Lógico que nós queríamos estar presencialmente, mas seguimos aqui com os nossos estudos que estão sendo gravados pelos nossos irmãos. O dia de hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus é a proteção aos cristãos. Eu, assim como no estudo anterior, onde eu usei como base os artigos enviados pelo nosso irmão Fernando Fábio, nosso irmão que é muito conhecido nosso, da nossa igreja, ele que é ali de Petrópolis, já esteve aqui pregando na nossa igreja, e ele tem enviado para mim alguns artigos, artigo esse falando sobre a armadura de Deus, que é a proteção aos cristãos. Na semana passada ele me desafiou a transformar esses artigos em um estudo, e eu aceitei esse desafio, e nós vamos dividir em duas partes, tomando como base o texto de Efésios 6, 10 a 20. Hoje, nessa primeira parte, nós vamos usar do versículo 10 a 15. E numa próxima oportunidade, nós vamos estudar do 16 ao 20. Convido você para acompanhar comigo, abrindo a sua Bíblia, ou acompanhar a projeção, Efésios 6, 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecedes inabaláveis. Estais, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como que me cumpre fazê-lo. Encarar uma batalha contra um inimigo invisível é muito complicado. Nós precisamos compreender a informação, avaliar a situação e planejar a ação. É como uma guerra. Talvez você já tenha visto nesses dias que nós estamos vivendo um momento de guerra. E como é na guerra, pode haver desinformação, distorção, manipulação, confusão e até deserção. E essa grande carta do apóstolo Paulo, ela inicia com bênçãos celestiais em Cristo. Fala do seu plano grandioso de redimir o homem através do seu Filho Jesus. Formando a igreja, nós temos o início da formação da igreja. Fala do nosso compromisso com a unidade e crescimento do povo de Deus. Também da nossa conduta e testemunho neste mundo. Fala das nossas relações em família, de trabalho. Mas essa carta não termina aí, porque nós somos levados à realidade do campo de batalha. É verdade esta, ignorada, negligenciada por muitos cristãos, mas nós precisamos compreender a realidade que nós somos levados, no mundo em que nós vivemos, um verdadeiro campo de batalha. Ao sermos confrontados com essa realidade, a palavra de Deus nos ensina que nós vamos precisar de força. E isso nos leva para o campo da humildade e submissão. Não é confiar nas nossas próprias forças, nas nossas próprias qualidades, e nem tampouco na nossa religiosidade. Sabe, nós precisamos, assim como o texto base que nós lemos, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E esse fortalecimento, meu prezado ouvinte, ele é resultado de uma busca contínua e de reconhecimento de total dependência. 1 Timóteo 2:1 nos diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A realidade é que existe um inimigo a enfrentar, e com isso nós precisamos apropriar da armadura de Deus, as virtudes conferidas pelo Senhor para o combate espiritual. Precisamos assim adotar estratégias, entendendo que a batalha é contra as forças do mal. No texto que nós temos como base de Efésios 6, o versículo 11 nos diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Não é apenas de uma parte, é de toda a armadura, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos entender que nós estamos enfrentando uma batalha, e essa batalha aqui é muito difícil. Sabe por quê? Porque esse é o primeiro tópico do nosso estudo: a guerra invisível. Apesar do inimigo não estar aparente, ele se ser invisível, nós temos um inimigo que ele é real e que ele ataca ardilosamente, sutilmente e cruelmente. Atos 10:30 nos diz que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Aqui nessa carta de Efésios é descrita como o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Este inimigo, então, meu prezado ouvinte, ele está ativo e agindo com ciladas para o povo de Deus, visando desviar os servos de Deus no combate espiritual. Isso me fez lembrar de um livro que diz que o diabo ele está bem agindo no meio de vós. Nós precisamos entender que o diabo ele é astuto e ele está em nosso meio. A palavra nos diz que o inimigo, o Satanás, ele está como um leão bramindo, querendo nos derrotar, querendo nos derrubar. Por isso, devemos entender que os planos de Deus para as nossas vidas é que nós usemos a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo.
Na verdade, essas ciladas são hostes malignas, bem organizadas, visando atingir várias esferas da vida humana. Efésios 6:2 continua, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Preste bem atenção, meu querido irmão, meu prezado ouvinte, contra quem nós temos que lutar. Se você talvez caiu na cilada de ficar lutando contra algum irmão ou contra algum servo de Deus, é o momento de você refletir e pedir perdão. Devemos sim mudar de postura, porque nós temos que lutar sim contra essa causa mais elevada para o qual nós somos chamados, para o qual nós somos arregimentados. 2 Timóteo 2, 3 e 4 nos diz: participo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou para a guerra. Lembre-se, participo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. É esse que é o chamado para você ser um bom soldado de Cristo. Portanto, não podemos ser negligentes nem tampouco displicentes. Nós precisamos apropriar deste equipamento de batalha conferida pelo nosso Deus. Efésios 6:13 nos diz: portanto, tomai todas as armaduras de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de haver vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomai toda a armadura de Deus. Nós precisamos entender que o inimigo ele é real. Precisamos entender a estratégia correta. Resistir o dia mau, aguentar fortes pressões adversas com firmeza de fé e propósito. Tiago 4,7 nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Precisamos apropriar, meu prezado ouvinte, da armadura de Deus, as virtudes conferidas pelo Senhor para esse combate espiritual. O segundo ponto é equipados por Deus, apertando o cinto. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Efésios 6, 13 e 14 diz: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Diante desse cenário mundial e também do nosso país, tendemos a ficar abalados internamente, frustrados e também ansiosos em decorrência de tantas notícias ruins, notícias falsas, mentiras, enganos, tanta perversidade e tanta confusão. E isso pode nos levar a desde um estado de indignação, a murmuração e também descrença e alienação. A provisão de Deus ela é segura, infalível para o nosso combate diário. Somos chamados por Deus para uma luta diária contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Pergunto para você, você está ficando com a mente meio perturbada? Será que você tem passado por algum tipo de inquietação, perturbação? Será que você está com a paz de espírito ameaçada? Sabe, o soberano Senhor, o nosso Deus, Ele providenciou o equipamento que devemos apropriar pela fé, as virtudes espirituais que nos capacitam para enfrentarmos nossas lutas, que são diárias, e nos capacitam a vencer tudo e permanecer assim inabalável. O texto nos diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A vida espiritual ela começa quando recebemos a Cristo como Salvador das nossas vidas. A mensagem da palavra de Deus, essa palavra da verdade, ela é transformadora. Além de a plena confiança em Deus, ela impacta as nossas vidas e muda o nosso comportamento. O cingir-se com a verdade é a nossa apropriação diária da palavra de Deus, de modo que vamos ajustando a cada dia o nosso pensar, o nosso falar e também o nosso agir. Portanto, a cada dia, alicerçando a nossa vida em Cristo e na sua palavra, nós podemos ser livres de todo engano, manipulação e também decepção. E nele, o nosso Deus, temos a firmeza para o andar. Assim, meu prezado ouvinte, este mundo é um mundo de engano e ilusão,
você pode romper com tudo e andar com Jesus? 1 João 2,15 nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma vez que nós cremos em Cristo como a verdade, a autoridade última de todas as nossas crenças e valores, Ele nos torna a base da nossa palavra, ação. E, portanto, não mais devemos andar, como diz Efésios 4, 17, 18. Não mais devemos andar como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza de seu coração. O cinto, como nós usamos aqui, apertando o cinto ele ajusta a roupa, proporcionando confiança para a locomoção. Talvez você já tenha andado com uma calça que esteja sem o cinto e esteja um pouco larga. Como que é difícil, você tem que ficar andando, ajustando. Por isso aqui é apertando o cinto, porque o cinto ajusta a roupa, proporcionando confiança para a locomoção. Isso é cingir-se da verdade, porque confere estabilidade e coerência das nossas palavras e ações. Apropriemo-nos então de Cristo e sua palavra para viver sem embaraços, sem decepções. Descanse o seu coração em Cristo e ande cada dia com Jesus, porque nele há segurança, nele há vitória. E é esse justamente o próximo tópico: equipados por Deus, vestindo para a batalha. O texto de Efésios 6, 13 e 14 nos diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Uma vez alicerçados em Cristo e na palavra como a única verdade, ela é a verdade única para as nossas vidas e segura para a nossa salvação. Devemos sim prosseguir, nos apropriamos do divino equipamento de guerra que foi providenciado pelo nosso Deus, vestindo-vos da couraça da justiça, mesmo esforçando para fazermos a coisa certa, do modo certo, para obter a aprovação de Deus e sermos qualificados para o seu serviço e sua presença. Muitas vezes nós não somos aptos, suficientes em nós mesmos, todos ficamos aquém das santas exigências da lei divina. O nosso único recurso é nos apropriarmos das vestes da justiça providenciada pelo nosso Deus. 2 Coríntios 5, 21 nos diz: aquele que não cometeu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A couraça, ela protegia os órgãos vitais do tórax e também do abdômen. Era também a chamada de protetor do coração, sendo extremamente essencial para o combate. Podemos desfrutar da paz com Deus pela fé, mas precisamos zelar para que nenhum desejo ou atitude pecaminosa prejudique nossa comunhão e serviço ao Senhor, para não sofrermos derrota na vida espiritual. Precisamos assim proteger nosso coração a cada dia, vivendo no poder da nova vida que Cristo nos dá. E para encarar essa batalha espiritual, o Senhor nos reconciliou e nos deu uma nova vida para servi-lo e andar em santidade de vida. Romanos 6, 12 e 13 nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Por isso, o chamado é para nós avancemos com Jesus, pois nele há vitória. E é justamente esse será o nosso próximo tópico: equipados por Deus, avançando na batalha. Efésios 6 e 15 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Todos nós sabemos o que é um conflito, desentendimento e hostilidade. Vemos as suas manifestações em família, vizinhança, na rua, no trabalho, em facções, autoridades e nações e até mesmo nas redes sociais. Porém, o maior conflito do homem é o fato dele ter se afastado de Deus devido ao pecado, tornando-se desobediente às suas leis e à sua vontade. Em seu estado de pecado, o homem se tornou inimigo de Deus e foi necessária a iniciativa da parte de Deus para poder mudar essa situação.
E o Senhor Deus agiu de maneira misericordiosa, propondo na morte de Cristo remover a causa da nossa hostilidade, que era o nosso pecado. Por isso Romanos 5:10 nos diz: porque se nós, quando ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus, através da morte de seu Filho, removeu todo o nosso pecado, proporcionando assim a nossa reconciliação. Muito mais seguros estamos sabendo que Ele ressuscitou e garante a certeza de paz com Deus e esperança da glória futura. Romanos 5:1 nos diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a mensagem central do Evangelho, a paz com Deus, que as forças espirituais do mal atacam, tentam impedir que chegue aos nossos corações. Por isso, calçai os pés com a preparação do Evangelho de paz. A mensagem poderosa do Evangelho, ela nos salva, mas também nos reconcilia com Deus e nos dá paz. Ela nos transforma, ela nos capacita a avançar com a proclamação do Evangelho de Deus para a salvação em Cristo. A realidade da guerra espiritual, ela requer submissão, ela requer lealdade total ao comandante, além de prontidão, disciplina e também determinação. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2:3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho da paz, fomos reconciliados, transformados pela sua poderosa mensagem, a ordem é clara, a ordem é expressa: calçai os pés. O nosso soberano Senhor nos equipou com o Evangelho e nos ordenou a levar adiante a sua mensagem de salvação. Marcos 16:15 nos diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos avançar com a evangelização, pois a melhor defesa ela é o ataque. Se você gosta de futebol, sabe muito bem o que quer dizer essa frase. A melhor defesa ela é o ataque. Por isso nós precisamos avançar com a evangelização. Nesses dias de isolamento social, é preciso provar, contudo, que a palavra de Deus ela não está algemada. Precisamos saber e aproveitar este momento, usar as redes sociais, celular, distribuindo os folhetos nos supermercados, farmácias, na nossa vizinhança, com parentes e amigos no trabalho. Lembre-se o que diz Paulo em 2 Timóteo 4:1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Estamos vivendo sim dias difíceis, sabendo que o inimigo está ao nosso redor. Por isso você deve vestir a armadura essa que é o nosso Deus, que está lhe conferindo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vencer a nossa inércia. Por isso, vamos ter a plena certeza que o nosso Deus está disposto para nos auxiliar. Lembre-se, a armadura de Deus é a proteção ao cristão. Tomemos posse dessa armadura. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e nos fortaleça a seguir em frente. E que o Senhor nos ajude a vencer a nossa inércia. Amém? É muito bom estarmos ouvindo da palavra de Deus e mais esta manhã nós fomos agraciados com o que Deus tem a falar conosco. Vamos estar ouvindo mais alguns louvores após a oração que vou estar fazendo agora. Senhor Deus e Pai, agradeço, pois ouvimos o que tu tinhas a nos dizer e que nossos corações possam ter absorvido tudo o que o Senhor precisava que nós ouvíssemos, ó Pai. Que o nosso dia possa ser mais abençoado, mais gratificante, que possamos viver este dia mais cheios de Ti. E agradeço, pois Tu tens ao nosso lado, Tu tens estado ao nosso lado cada momento. É o que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vem Jesus.